Quando Marcos falou aquelas palavras, senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente. Você é um peso morto, Conceição. 32 anos jogados fora, cuidando de uma mulher que nunca serviu para nada. Ele estava parado na porta do quarto, segurando 2 malas que eu nem sabia que ele tinha preparado. Aos 51 anos, eu me tornara uma estranha na minha própria casa. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento e cruel, como uma doença silenciosa que vai consumindo por dentro. Primeiro, foram os sorrisos que desapareceram. Depois, as conversas se tornaram apenas pedidos e reclamações. Por fim, minha presença se tornou um incômodo. Lembro do dia exato em que percebi que havia me tornado invisível. Foi no aniversário do nosso filho mais novo, o Gustavo. Eu havia passado 2 dias preparando tudo, a festa, a comida, os doces que ele mais gostava. Quando chegou a hora de cantar parabéns, todos se reuniram ao redor dele. Mas quando tiraram as fotos, percebi que ninguém me chamou. Estavam todos lá. Marcos, nossos 2 filhos, a namorada do mais velho, e eu estava na cozinha lavando louça, como sempre. "Mãe, você não vai aparecer na foto?" perguntou o Gustavo, e antes que eu pudesse responder, Marcos disse: "Deixa ela aí, filho. Ela não gosta dessas coisas mesmo." Eu não disse nada. Nunca dizia nada. Havia aprendido que minha voz não importava naquela casa. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Os anos foram passando e eu fui aceitando migalhas de afeto. Um obrigado por uma refeição bem feita. Um está bom quando arrumava algo que tinha quebrado. Pequenos gestos que eu transformava em grandes provas de amor, porque era tudo que eu tinha. Marcos trabalhava muito, dizia ele. Não tinha tempo para essas bobagens de carinho e conversa. Os meninos cresceram vendo o pai tratar a mãe como uma empregada. E logo começaram a me tratar da mesma forma. "Mãe, cadê minha camisa azul?" gritava o Rafael do quarto. "Mãe, você não fez comida?" reclamava o Gustavo chegando da faculdade. Nunca um "por favor", nunca um "obrigado". E eu corria, sempre corria atrás de todos eles, tentando agradar, tentando ser útil, tentando provar que merecia estar ali. A gota d'água foi quando descobri que Marcos tinha me excluído da conta conjunta sem me avisar. Fui ao banco pagar uma conta e a moça me disse que eu não tinha mais acesso àquela conta. Senti o rosto queimar de vergonha. "Deve ser um engano", falei baixinho, mas no fundo eu sabia que não era. Cheguei em casa e encontrei Marcos assistindo televisão na sala, como se nada tivesse acontecido. "Por que você me tirou da conta?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele nem olhou para mim. "Porque você não produz nada, só gasta. Eu que trabalho. Eu que decido onde o dinheiro vai ser usado." Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim se quebrou definitivamente. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma sensação estranha de vazio, como se eu tivesse deixado de existir de verdade. Marcos tinha razão, eu pensava. Eu não produzia nada, não trabalhava fora, não tinha dinheiro próprio, não tinha opinião que importasse. Eu era mesmo um peso morto. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Marcos começou a chegar cada vez mais tarde em casa quando chegava. Os meninos mal me dirigiam a palavra, a não ser para pedir alguma coisa. Eu vivia numa casa cheia de gente e me sentia completamente sozinha. Comecei a passar horas olhando pela janela, pensando em como tudo tinha chegado naquele ponto. Quando Marcos apareceu com aquelas malas, eu não me surpreendi. Havia sentido que algo estava diferente nos últimos dias. Ele estava mais agressivo, mais impaciente. "Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair", ele disse, sem nem me olhar nos olhos. "Os meninos concordam. Todos nós concordamos que você precisa sair da nossa vida." Eu poderia ter chorado, gritado, implorado, mas não fiz nada disso. Peguei uma sacola pequena, coloquei algumas roupas, documentos e saí. Assim, simplesmente. 32 anos de casamento terminaram numa tarde de terça-feira. Sem cerimônia, sem explicações, sem dignidade. As primeiras noites foram as piores. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Minha família havia se afastado ao longo dos anos, porque Marcos sempre arranjava desculpas para não visitarmos ninguém. "Sua mãe é muito fofoqueira", dizia. "Seus irmãos são invejosos."
E eu acreditava, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar a verdade. Dormia em abrigos algumas noites, mas me sentia deslocada. Não conseguia aceitar que aquela era minha realidade. Eu, que sempre tive uma casa, uma cama, um teto, agora estava pedindo um lugar para dormir. A vergonha era maior que a fome. Foi assim que acabei embaixo da ponte. Não foi uma escolha consciente, foi quase instintivo. Procurei um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse desaparecer de vez. A ponte ficava numa parte mais afastada da cidade, onde só passavam caminhões à noite. Durante o dia, era silenciosa. Construí uma espécie de abrigo com papelões que encontrei num lixão próximo. Aprendi a economizar a pouca comida que conseguia. Aprendi a dormir com barulho, com frio, com medo. Aprendi que o corpo humano aguenta muito mais do que a gente imagina. Mas, principalmente, aprendi que a solidão pode ser um buraco tão fundo que parece impossível sair. Foram 3 semanas assim. 3 semanas em que ninguém me procurou, ninguém sentiu minha falta, ninguém se perguntou se eu estava viva ou morta. Até que, numa manhã fria de julho, ouvi uma voz conhecida me chamando. Conceição? Meu Deus, Conceição, é você mesmo? Era Roberto, meu primo, filho da irmã da minha mãe, que eu não via há mais de 15 anos. Ele estava parado a alguns metros do meu improviso de casa, com uma expressão de choque e tristeza que me fez querer me esconder ainda mais. Eu devia estar irreconhecível, com os cabelos sujos, as roupas rasgadas, o cheiro de quem não toma banho há dias. Roberto? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Eu havia esquecido como era estranho ouvir meu próprio nome sendo pronunciado com carinho. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e se agachou na minha frente. O que aconteceu com você, prima? O que você está fazendo aqui? Tinha lágrimas nos olhos dele, e aquilo me desarraçou. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava qualquer tipo de preocupação comigo que eu não sabia como reagir. Roberto tinha prosperado na vida. Isso era óbvio pela roupa que usava, pelo carro que estava estacionado ali perto, pelo jeito como falava. Lembrava vagamente de ouvir alguém comentar, anos atrás, que ele tinha se mudado para o interior e montado uma empresa de transporte que deu certo. Mas para mim, naquele momento, ele era apenas alguém que estava me tratando como gente. Me ajudou a levantar e insistiu para que eu fosse com ele tomar um café. Não posso, falei automaticamente. Estou muito suja, as pessoas vão olhar. Ele riu, mas não de mim. Foi um riso triste. Conceição, você é minha prima. Você acha que eu me importo com o que as pessoas pensam? Ele me levou para um restaurante simples, meio afastado, e pediu para que trouxessem uma refeição completa. Enquanto eu comia, ele ficou me observando em silêncio. Era estranho ter alguém prestando atenção em mim de verdade, sem pressa, sem impaciência. Quando terminei, ele disse: agora me conta tudo, desde o começo. Foi difícil começar. Por onde eu começaria? Pelo dia que conheci Marcos? Pelo nosso casamento? Pelo primeiro filho? Pela primeira vez que ele me chamou de inútil na frente das crianças? Decidi começar pelo começo mesmo. Você lembra do meu casamento, Roberto? Ele assentiu. Foi em 89. Eu tinha 23 anos. Na verdade, eu me lembrava dele na cerimônia. Um rapaz jovem e quieto que ficou no fundo da igreja. Naquela época eu pensava que estava fazendo a coisa certa. Marcos tinha um emprego estável. Era bonito. Parecia responsável. A verdade é que eu me casei por desespero. Minha mãe estava doente, precisando de cuidados, e eu não conseguia trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo. Marcos apareceu como uma salvação. Ofereceu cuidar de tudo, disse que eu poderia me dedicar à minha mãe até ela melhorar. O problema é que ela morreu 6 meses depois do casamento, e aí eu já estava grávida do Rafael. Desde o início, eu senti que ele estava me fazendo um favor, contei para Roberto. Como se eu devesse ser eternamente grata por ele ter se casado comigo. E eu fui grata durante 32 anos. Lembrava de como, logo depois que o Rafael nasceu, Marcos começou a me tratar de forma diferente. Não era mais a namorada que ele conquistou. Eu era a mãe dos filhos dele, a dona de casa. Minha função havia mudado, e ele deixava isso muito claro. Ele nunca me bateu, expliquei para Roberto. Nunca levantou a mão para mim. Mas havia outras formas de machucar. As palavras cortantes, sempre na frente das crianças. Os comentários sobre como as outras esposas eram mais bonitas, mais inteligentes, mais úteis.
A forma como ele revirava os olhos quando eu tentava dar uma opinião sobre qualquer assunto. Roberto me ouviu falar sobre como os meninos cresceram vendo aquilo e achando normal. Como eles aprenderam que mãe era sinônimo de serviçal. Como, aos poucos, eles também começaram a me tratar com desprezo. O Rafael era igualzinho ao pai, lembrei, sentindo o peito apertar. Desde pequenininho, quando não gostava da comida, jogava o prato no chão e dizia que eu não sabia cozinhar. Marcos ria, dizia que o menino tinha personalidade forte. Nunca me defendeu, nenhuma vez. O Gustavo era diferente quando criança, mais carinhoso, mais grudento. Mas quando chegou na adolescência, começou a se afastar também. Acho que ele percebeu que demonstrar afeto pela mãe não era bem visto naquela casa. Quando levava as namoradas para conhecer a família, mal me apresentava. Essa é a minha mãe, dizia rapidamente, como quem apresenta um móvel. E seus irmãos, Conceição? Sua família? Por que nunca procuraram saber de você? Roberto perguntou. E essa foi a parte mais dolorosa de contar. Marcos tinha uma habilidade especial para me afastar de todo mundo, expliquei. Sempre arranjava uma desculpa para não irmos às reuniões de família. Dizia que eu ficava muito ansiosa em multidão, que era melhor eu ficar em casa descansando. No começo, eu até acreditava que ele estava me protegendo. Aos poucos, os convites foram diminuindo. As pessoas começaram a achar que eu tinha me tornado metida, que achava que era melhor que os outros. Marcos alimentava essas ideias. Sua prima perguntou por que você não foi na festa do João. Eu disse que você estava ocupada com coisas mais importantes. Contava, como se estivesse me defendendo. Quando eu tentava ligar para alguém da família, ele sempre encontrava uma forma de interromper. Você não vai ficar horas no telefone gastando nossa conta, né? Ou então, sua irmã só te procura quando quer alguma coisa. Você não percebe? Foi assim que eu fui ficando sozinha, disse para Roberto, sem perceber, sem escolher. Um dia acordei e percebi que não tinha mais ninguém além deles. E quando eles me rejeitaram, eu realmente não tinha mais nada. Roberto estava visivelmente abalado. Conceição, eu sempre desconfiei que havia algo errado. Nas poucas vezes que encontrei vocês em festas de família, antes de você sumir de vez, eu notava como o Marcos te tratava, como você parecia sempre tensa, sempre se desculpando por tudo. Ele me contou que havia comentado com a mãe dele sobre isso, mas ela disse que não era da conta deles, que cada casamento tinha seus problemas. Eu deveria ter insistido, disse, segurando minha mão. Deveria ter procurado você, ter perguntado se você estava bem. Não é sua culpa, Roberto. Eu também colaborei com tudo isso. Aceitei, fiquei quieta, deixei acontecer. Talvez o Marcos estivesse certo mesmo. Talvez eu seja mesmo um peso morto. Nunca mais fale isso. Ele disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Nunca mais. Você foi vítima de abuso psicológico durante décadas. Isso tem nome, Conceição. Chama violência doméstica, mesmo sem agressão física. Abuso psicológico, violência doméstica. Eram palavras que eu nunca tinha associado à minha vida. Achava que essas coisas aconteciam com outras mulheres, mulheres que apanhavam, que eram ameaçadas. Não comigo, que tinha uma casa boa, filhos na faculdade, um marido que nunca encostou um dedo em mim. Roberto, eu não sei o que fazer agora, confessei. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Com 51 anos, quem vai me dar emprego? Quem vai me alugar uma casa? Eu não existo no papel. Não tenho conta em banco, não tenho renda, não tenho referências. Ele ficou em silêncio por uns instantes, pensativo. Depois falou com uma determinação que me assustou. Você vai ficar comigo, prima, pelo tempo que precisar. E vamos resolver essa situação, uma coisa de cada vez. Eu não posso aceitar sua caridade, Roberto. Já sou peso morto há tempo suficiente. Não é caridade, é família cuidando de família. É o que deveria ter acontecido desde o começo. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Vamos. Primeiro vamos comprar algumas roupas para você. Depois vamos para minha casa. Você vai tomar um banho quente, dormir numa cama de verdade e amanhã conversamos sobre o que fazer. Quando saímos do restaurante e vi meu reflexo no vidro da porta, quase não me reconheci. Não pela aparência física, que estava mesmo terrível, mas pelo olhar. Havia algo diferente ali. Uma pequena fagulha de esperança que eu achava que tinha morrido para sempre. Roberto parou na porta do carro e me olhou nos olhos. Conceição, eu preciso que você me faça uma promessa. Eu assenti,
ainda sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Promete que vai me contar se alguém dessa família tentar contato contigo? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. 3 semanas depois de ter saído debaixo da ponte, eu estava sentada numa varanda com vista para o mar, ainda sem conseguir acreditar que aquela era a minha realidade. Roberto não tinha apenas me levado para a casa dele. Ele havia comprado um apartamento de 2 quartos numa cidade litorânea, a 2 horas da capital, mobiliado tudo, e me entregado as chaves como se fosse a coisa mais natural do mundo. Roberto, isso é loucura! Eu disse quando ele me trouxe para ver o lugar pela primeira vez. Você mal me conhece, não pode gastar tanto dinheiro comigo assim. Ele riu daquela forma carinhosa que eu estava aprendendo a reconhecer, a mesma que usava quando eu tentava me diminuir. Conceição, você é minha família. E além disso, eu tenho condições. Minha empresa cresceu muito nos últimos anos. Tenho caminhões rodando por todo o país. Esse apartamento não vai fazer diferença no meu orçamento, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele havia transferido R$1 milhão para uma conta que abriu no meu nome. R$1 milhão. Eu nunca tinha visto nem R$1.000 juntos na minha vida toda, quanto mais 1 milhão. Com isso, você pode viver tranquila, sem depender de ninguém, pelo resto da vida. Ele explicou, como se estivesse falando sobre comprar pão na padaria. Os primeiros dias foram estranhos. Eu acordava de madrugada, assustada, achando que tudo tinha sido um sonho e que estava de volta debaixo da ponte. Caminhava pelo apartamento na ponta dos pés, com medo de fazer barulho, como se não tivesse direito de estar ali. Levei mais de 1 semana para conseguir dormir na cama. Passava as noites no sofá da sala, porque a cama parecia luxo demais para alguém como eu. Roberto vinha me visitar 2 vezes por semana, sempre trazendo alguma coisa gostosa para comermos juntos. Ele tinha paciência infinita comigo. Percebia quando eu estava me sentindo culpada por estar ali e sempre encontrava uma forma de me tranquilizar. Sabe o que você precisa fazer agora? Disse numa dessas visitas, enquanto tomávamos café na varanda. Precisa descobrir quem você é. Passou 30 anos sendo a esposa do Marcos, a mãe dos meninos. Agora você pode ser só a Conceição. Essa ideia me assombrava. Quem era eu sem esses papéis? Eu não me lembrava de ter sonhos próprios, gostos próprios, vontades próprias. Tudo na minha vida tinha sido definido pelos outros. A comida que eu cozinhava era a que o Marcos gostava. Os programas que assistia eram os que interessavam aos meninos. As roupas que usava eram as que ele aprovava. Comecei devagar. Fui numa loja de roupas e pela primeira vez na vida comprei algo só porque eu achei bonito. Era um vestido azul turquesa, da cor do mar que eu via da minha janela. A vendedora elogiou minha escolha, disse que realçava meus olhos, e eu senti uma coisa estranha, como se fosse a primeira vez que alguém me via como uma pessoa inteira. Também voltei a cozinhar, mas agora para mim. Descobri que gostava de temperos diferentes, de sabores mais marcantes. Durante anos cozinhei comida sem sal, porque o Marcos tinha pressão alta, sem pimenta porque o Rafael não gostava, sem cebola porque o Gustavo fazia cara feia. Pela primeira vez, temperei a comida do jeito que eu queria comer. Foi numa dessas tardes, quando fui ao supermercado fazer compras, que vi Cláudia, uma antiga vizinha de quando eu ainda morava com o Marcos. Ela estava saindo do banco quando nossos olhares se cruzaram. Por um momento, pensei em me esconder, fingir que não a tinha visto, mas ela já vinha na minha direção. Conceição, meu Deus, você sumiu! Onde você estava? Cláudia sempre foi meio fofoqueira, mas tinha bom coração. Morávamos na mesma rua há mais de 20 anos, mas nos últimos tempos mal nos cumprimentávamos, porque o Marcos dizia que ela era muito intrometida. Tive uns problemas, Cláudia, mas agora está tudo bem. Não queria dar detalhes, mas ela insistiu para conversarmos num café próximo. Acabei contando que eu e o Marcos tínhamos nos separado, mas não entrei em detalhes sobre como isso aconteceu. Olha, não devia estar te contando isso, mas já que vocês se separaram mesmo, ela hesitou, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo. O Marcos está numa situação bem complicada, sabia? Meu coração disparou. Por mais que eu tentasse, ainda me importava com o que acontecia com ele. 30 anos de vida não se apagam da noite para o dia, por mais dolorosos que tenham sido. O que você quer dizer?
Perguntei, tentando parecer apenas educadamente interessada. A empresa dele está quebrada, Conceição. Completamente quebrada. Tem processo na justiça, dívida com todo mundo. O pessoal da nossa rua está comentando que ele vai perder a casa. Aquilo me confundiu completamente. Quando ele me expulsou de casa, o Marcos parecia estar muito bem financeiramente. Falava sobre investimentos, sobre como os negócios estavam indo bem, como uma empresa podia quebrar em questão de semanas. Mas como assim, Cláudia? Quando eu saí de casa, ele estava bem. Ah, minha querida, faz tempo que a coisa estava ruim. Pelo que soube, ele vinha tirando dinheiro da empresa há anos para cobrir dívidas pessoais. E tem mais uma coisa. Ela abaixou ainda mais a voz. Você sabe da sociedade que ele tinha com você na empresa? Sociedade comigo? Eu não sabia de sociedade nenhuma. O Marcos sempre disse que a empresa era só dele, que eu não entendia nada de negócios para me meter nessas coisas. Cláudia, que sociedade? Eu nunca fui sócia de nada. Como não? Conceição, seu nome está no contrato social da empresa desde que ela foi aberta. Você tem 40% das cotas. Todo mundo sabe disso. O chão parecia estar se movendo sob os meus pés. Eu tinha participação numa empresa e não sabia? Como era possível? E se eu era sócia, por que nunca vi um centavo dos lucros? Por que vivia pedindo dinheiro para comprar uma roupa, para ir ao médico? Tem certeza disso, Cláudia? Absoluta. Meu cunhado trabalhou lá por 2 anos como contador. Foi ele quem me contou. Aliás, foi ele quem descobriu que o Marcos estava desviando dinheiro. Por isso foi demitido, na verdade. Quando cheguei em casa naquela tarde, não conseguia parar de pensar no que Cláudia havia me dito. Peguei os documentos que tinha levado de casa quando saí e procurei alguma coisa que comprovasse essa sociedade. Não encontrei nada, mas também nunca tinha tido acesso aos papéis importantes. O Marcos sempre guardava tudo numa gaveta trancada no escritório dele. Passei a noite inteira na internet, tentando descobrir como consultar esse tipo de informação. Descobri que existia um site da Receita Federal onde era possível verificar vínculos societários. Quando digitei meu CPF, quase desmaiei. Lá estava meu nome, registrado como sócia da empresa Ribeiro em Ribeiro Transportes Liteda, com 40% de participação societária desde o ano 2000. Eu era dona de quase metade de uma empresa e não sabia. Marcos havia usado meu nome, minha assinatura, meus documentos, sem nunca me dizer nada. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeças. Por que ele tinha feito isso? Provavelmente para conseguir crédito mais fácil, para dividir responsabilidades em caso de dívidas, para parecer que a empresa tinha mais credibilidade com 2 sócios. Eu tinha sido usada como laranja na minha própria casa, pelo meu próprio marido. Mas se eu era sócia, se meu nome estava lá, isso significava que eu tinha direitos sobre aquela empresa. Significava que quando ele me chamou de peso morto e me expulsou de casa, na verdade estava expulsando a dona de 40% do negócio dele. Liguei para Roberto na manhã seguinte, ainda tremendo de nervoso. Roberto, você conhece algum advogado de confiança? Acho que preciso de ajuda jurídica. Quando contei para ele o que havia descoberto, vi a raiva tomar conta do rosto dele. Esse desgraçado usou você como laranja a vida toda, disse batendo o punho na mesa. Conceição, você tem que processar esse homem. Tem que tomar o que é seu por direito. Não sei se quero entrar numa briga, Roberto. Só quero ficar em paz. Prima, não é questão de briga. É questão de justiça. Esse homem roubou você por décadas. Te usou, te humilhou e ainda por cima estava usando seu nome para os negócios dele sem você saber. Isso é crime. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento que Roberto havia me dado, olhando para o mar, pensei em como a vida pode dar voltas inesperadas. Há 1 mês eu estava debaixo de uma ponte, me achando um lixo humano. Agora descobria que era dona de uma empresa, que tinha direitos que nem sabia que existiam. Mas uma parte de mim ainda se sentia culpada por pensar em confrontar o Marcos. Ainda ouvia a voz dele na minha cabeça, dizendo que eu não entendia nada de negócios, que era melhor eu não me meter onde não sabia. Será que eu realmente tinha coragem de enfrentar tudo isso? Foi quando meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, quase deixei o aparelho cair no chão. Era uma foto da fachada do meu prédio, tirada claramente de alguém que estava observando de fora. A mensagem com a foto do meu prédio me deixou sem dormir a noite toda. Quem estava me vigiando? Por que alguém me mandaria isso? Liguei para Roberto pela manhã.
mas ele disse que podia ser qualquer coisa, talvez alguém que tinha errado o número. Não fica paranoica, prima. Você passou por muita coisa, é normal ficar com medo de qualquer movimento estranho. 2 dias depois, estava na padaria do bairro quando uma mulher se aproximou de mim. Era Márcia, esposa do Paulo, que tinha sido sócio do Marcos anos atrás. Eles se desfizeram da sociedade quando eu ainda morava com ele, mas eu lembrava dela das festas de fim de ano da empresa. Conceição? Nossa, você está bem diferente. Mais bonita, mais, sei lá, mais leve. Era verdade. Desde que estava morando sozinha, tinha perdido peso, estava cuidando melhor do cabelo, me vestindo com roupas que eu realmente gostava. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos, mas percebi que ela estava querendo dizer alguma coisa e não sabia como começar. Márcia, o que foi? Você parece que quer me contar alguma coisa. Olha, Conceição, eu soube que você e o Marcos se separaram, e eu fico pensando se devo te contar uma coisa que sei há anos, mas nunca tive coragem de falar. Meu estômago se contraiu. Depois da descoberta sobre a empresa, eu tinha a sensação de que minha vida toda tinha sido uma mentira. Agora vinha mais alguma coisa? Pode falar, Márcia. Acho que depois de tudo que passei, não tem mais nada que possa me chocar. Ela olhou ao redor, se certificou de que ninguém estava ouvindo e disse: O Marcos tem uma segunda família, Conceição. Há mais de 15 anos. A mulher se chama Fernanda, tem 2 filhos com ele. Um menino de 14 anos e uma menina de 12. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Uma segunda família. 15 anos. Isso significava que quando o Gustavo estava nascendo, quando eu estava cuidando de 2 bebês praticamente sozinha, ele estava com outra mulher. Como você sabe disso, Márcia? Paulo descobriu por acaso, numa viagem de negócios para Campinas. Viu o Marcos num restaurante com uma mulher e 2 crianças, todos muito íntimos, como uma família mesmo. Quando Paulo foi cumprimentar, o Marcos ficou sem reação, muito sem graça. Depois inventou uma história sobre ser uma prima distante, mas Paulo não acreditou. Ela continuou contando que o Paulo havia investigado discretamente e descobriu que o Marcos mantinha um apartamento em Campinas, no nome da tal Fernanda, pagava escola particular para as crianças, dava mesada para todos eles. Por isso que o Paulo desfez a sociedade com ele, na verdade. Não aguentava saber disso e ter que fingir que não sabia quando encontrava você. 15 anos de segunda família. 15 anos de mentiras, de viagens de trabalho, de reuniões que iam até tarde, de clientes difíceis que precisavam de atenção especial. Tudo mentira. Enquanto eu estava em casa cuidando dos nossos filhos, economizando cada centavo, ele estava gastando uma fortuna com outra família. E tem mais, Conceição, Márcia continuou. E eu já não queria mais ouvir nada. Seus filhos sabem. Como assim sabem? O Rafael já foi visto algumas vezes com o meio-irmão. Paulo viu os 2 juntos numa loja de games no shopping. Quando Paulo comentou isso comigo, começamos a prestar mais atenção. O Gustavo também já foi visto com eles. É como se fosse normal para todo mundo, menos para você. Meus próprios filhos sabiam que o pai tinha outra família e nunca me contaram. Pior que isso, eles conviviam com os meio-irmãos, tinham relacionamento com eles e eu era a única que ficava no escuro. Por quanto tempo vocês souberam disso sem me contar? Perguntei. E a resposta dela me destruiu. Conceição, nós descobrimos há 10 anos. 10 anos que eu queria te contar, mas Paulo dizia que não era da nossa conta, que podia destruir sua família. 10 anos. As pessoas sabiam há 10 anos que meu marido tinha outra família e ninguém me contou. Eu era a idiota da história, a única que não sabia de nada. Quantas vezes essas pessoas olharam para mim com pena? Quantas vezes riram pelas minhas costas da mulher enganada que não sabia de nada? Quando cheguei em casa, estava completamente destruída. Liguei para o Roberto, mas não conseguia parar de chorar. Prima, vou aí agora mesmo, ele disse, e desligou. 1 hora depois, ele estava na minha porta com um advogado. Conceição, esse é o Dr. Henrique Camargo. Ele é especialista em direito de família e empresarial. Contei para ele sobre a empresa. E agora, com essa história da segunda família, precisamos agir rápido. O Dr. Henrique era um homem calmo, na faixa dos 50 anos, que me tratou com muito respeito. Explicou que eu tinha direito à pensão alimentícia, divisão de bens e principalmente minha parte da empresa. Mas, dona Conceição, a senhora tem alguma prova desses relacionamentos extraconjugais?
Eu não tinha prova nenhuma. 30 anos de casamento e eu não tinha conseguido perceber que meu marido tinha 2 famílias. Como eu ia ter provas? Vamos conseguir, disse o Roberto. Se todo mundo sabia, se ele sustentou essa outra família com dinheiro da empresa que é sua também, vamos conseguir provar. Naquela noite, sentada na varanda, tentei reconstruir na mente todos os sinais que eu não havia visto. As viagens de trabalho que sempre caíam nos mesmos fins de semana. O dinheiro que sumia da conta e ele dizia que era investimento. Às vezes que ele chegava cheirando perfume diferente e dizia que tinha abraçado uma cliente. Lembrei de todas as vezes que sugeri que fôssemos viajar juntos e ele dizia que não podia gastar dinheiro com bobeiras. Lembrei de como ele sempre rejeitava a ideia de renovarmos a casa, de comprarmos móveis novos, dizendo que tínhamos que economizar para o futuro dos meninos. Enquanto isso, estava sustentando outra casa, outros filhos. O pior de tudo era pensar nos meus filhos. Como eles conseguiam me olhar nos olhos e fingir que não sabiam de nada? Como o Rafael conseguia reclamar quando eu pedia para ele ajudar com alguma coisa, sabendo que o pai dele tinha outros filhos para cuidar também? Como o Gustavo conseguia aceitar os presentes que eu me esforçava para dar, sabendo que ele tinha meio-irmãos ganhando presentes melhores? Era como se minha vida toda tivesse sido uma peça de teatro onde todo mundo conhecia o roteiro, menos eu. Eu estava lá, representando o papel da esposa feliz, da mãe dedicada, da mulher satisfeita, enquanto todos ao meu redor sabiam que era tudo mentira. Comecei a entender por que o Marcos havia me expulsado de casa naquele momento específico. Não foi só crueldade gratuita. Com a empresa em dificuldades, com as despesas de 2 famílias, ele precisava se livrar de mim antes que eu descobrisse alguma coisa. Melhor me fazer de louca, de peso morto, de inútil, do que correr o risco de eu descobrir a verdade e reivindicar meus direitos. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Dona Conceição, conseguimos uma informação importante. A empresa do seu ex-marido entrou com pedido de recuperação judicial ontem. Isso significa que ela está oficialmente quebrada, mas também significa que agora temos acesso a todos os documentos financeiros. Recuperação judicial. A empresa estava falida oficialmente. 15 anos sustentando 2 famílias, tirando dinheiro da empresa para gastos pessoais e agora estava tudo quebrado. Doutor, isso é bom ou ruim para mim? Para a senhora, pode ser muito bom. Se conseguirmos provar que seu ex-marido desviou recursos da empresa para fins pessoais, principalmente para sustentar a segunda família, a senhora pode ter direito a uma compensação significativa. Além disso, com a recuperação judicial, tudo fica transparente. Vamos saber exatamente para onde foi cada centavo. Quando desliguei o telefone, senti uma coisa estranha. Não era raiva, não era tristeza. Era uma sensação de clareza que eu não tinha há anos. Pela primeira vez na vida, eu estava vendo as coisas como elas realmente eram, não como eu queria que fossem, ou como me faziam acreditar que eram. Peguei o celular e comecei a escrever uma mensagem para o Rafael e para o Gustavo. Queria ouvir da boca deles. Queria que me explicassem como conseguiram me olhar nos olhos durante todos esses anos, sabendo o que sabiam. Mas antes de mandar, parei. Não. Dessa vez eu não ia dar chance para mais mentiras, para mais manipulação. Dessa vez, eu ia descobrir toda a verdade antes de confrontar qualquer um deles. Foi quando meu telefone tocou com uma ligação de número desconhecido. Quando atendi, a voz do outro lado me fez gelar. Era o Marcos do outro lado da linha. Sua voz tinha um tom que eu não ouvia há anos, carinhoso, quase meloso. Conceição, meu amor, finalmente consegui seu número. Precisamos conversar, com urgência. Meu amor. Ele não me chamava assim desde antes do Gustavo nascer. Minha primeira reação foi desligar o telefone, mas alguma coisa me fez continuar ouvindo. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de entender o que ele queria. Conceição, você está aí? Por favor, não desligue. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas preciso te explicar algumas coisas. Preciso te pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Desculpas. Depois de 30 anos de humilhação, depois de me expulsar de casa, depois de me chamar de peso morto, agora ele queria pedir desculpas. O que você quer, Marcos? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quero te ver. Quero conversar contigo pessoalmente. Soube que você está morando num apartamento bonito, numa cidade legal. Quem diria, né?
Você sempre disse que queria morar perto do mar. Meu sangue gelou. Como ele sabia onde eu morava? Como sabia que tipo de apartamento era? E principalmente, como sabia do meu antigo sonho de morar perto do mar? Um sonho que eu havia mencionado apenas uma vez, há mais de 20 anos, e que ele havia ridicularizado na época? Como você conseguiu meu telefone? Como sabe onde moro? Ah, Conceição, a gente tem filhos em comum. Claro que eu ia acabar sabendo como você está. O importante é que você parece estar bem, e isso me deixa feliz. Filhos em comum. Os mesmos filhos que sabiam da segunda família dele e nunca me contaram. Os mesmos filhos que concordaram que eu deveria sair de casa. Agora eles estavam passando informações sobre mim para o pai. Escuta, sei que você deve estar chateada comigo, mas as coisas mudaram muito. Eu mudei, Conceição. Estes últimos meses me fizeram refletir sobre muita coisa. Sobre nós, sobre nossa família. Nossa família. Como ele tinha coragem de falar sobre nossa família, sabendo que tinha outra família há 15 anos? Marcos, não temos mais nada para conversar. Nossa história acabou no dia que você me chamou de peso morto e me botou para fora de casa. Conceição, eu estava estressado. Estava passando por problemas no trabalho. Você sabe como fico quando estou preocupado com dinheiro. Falei coisas que não devia, mas não foi de coração. Problemas no trabalho. É claro que ele não ia mencionar que os problemas eram porque estava sustentando 2 famílias com o dinheiro da empresa. Não ia mencionar que eu era sócia da empresa falida e tinha direitos sobre tudo. Olha, eu sei que você deve estar magoada, mas também sei que você tem bom coração. Sempre teve. Por isso quero te fazer uma proposta. Proposta. Lá vem. Que proposta? Vamos recomeçar, Conceição. Vamos deixar o passado no passado. Eu vendo a casa, você vende esse apartamento aí, a gente pega esse dinheiro todo e vai para um lugar novo. Só nós 2. Sem pressão dos meninos, sem estresse do trabalho. Podemos viajar, conhecer o mundo, aproveitar a vida. Vender o apartamento. Pegar esse dinheiro todo. Ele sabia do dinheiro que Roberto tinha me dado. Sabia que eu tinha condições financeiras agora. E queria que eu vendesse tudo para recomeçarmos, juntos. Marcos, como você sabe que eu tenho dinheiro? Ora, Conceição, apartamento na praia não é barato. E pelos comentários dos meninos, você está vivendo bem, comprando coisas bonitas. Fico feliz que tenha conseguido se organizar financeiramente. Comentários dos meninos. Eles estavam relatando tudo para o pai. Provavelmente contaram sobre as roupas novas, sobre como eu estava diferente, sobre os móveis do apartamento. E ele, como um abutre, farejou oportunidade. E outra coisa, Conceição. Sei que você sempre foi uma mulher inteligente. Deve ter descoberto sobre a empresa, sobre sua participação lá. Meu coração disparou. Ele sabia que eu sabia sobre a empresa. Como? O que você quer dizer com isso? Querida, você é sócia da empresa. Claro que uma hora ia descobrir. Mas olha só, essa pode ser uma oportunidade para nós 2. Com a recuperação judicial, a empresa vai ser vendida. Você vai receber sua parte, eu vou receber a minha. E vamos ter uma boa quantia para recomeçar a vida. Ele estava falando como se fosse normal eu ser sócia de uma empresa sem saber. Como se fosse aceitável ele ter usado meu nome durante anos sem meu consentimento. E ainda por cima, estava fazendo planos para nosso dinheiro. Marcos, você usou meu nome numa empresa sem me contar. Isso é crime. Ai, Conceição, não exagera. Era para nos proteger, para ter mais credibilidade no mercado. Você nunca se interessou por essas coisas mesmo. Lembra como você ficava entediada quando eu tentava te explicar sobre negócios? Era incrível como ele conseguia distorcer tudo. Eu nunca ficava entediada. Ele é que me cortava toda vez que eu tentava perguntar alguma coisa, dizendo que eu não entendia nada disso, que era melhor eu me preocupar com a casa e deixar os negócios com ele. Olha, sei que você deve estar com raiva de mim, mas também sei que no fundo você ainda me ama. Foram 30 anos juntos, Conceição. Isso não se apaga assim. 30 anos. 30 anos em que ele teve outra família. 30 anos em que me tratou como empregada. 30 anos em que me fez acreditar que eu não valia nada. E os meninos também querem que a gente se acerte. O Rafael mesmo disse que sentiu muito sua falta. Disse que a casa não é a mesma coisa sem você. Agora ele estava usando os filhos para me manipular. Os mesmos filhos que concordaram que eu deveria sair de casa. O Rafael que disse que sentia minha falta? O mesmo Rafael que me tratava como lixo? Marcos,
Você tem outra família. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando ele voltou a falar, a voz estava diferente, mais dura. Quem te disse isso? Não importa quem me disse. É verdade ou não? Conceição, isso é passado. Coisas que aconteceram quando nosso casamento não estava bem. Mas acabou, entende? Eu terminei com tudo isso. Agora só quero você. Passado. 15 anos de relacionamento, 2 filhos com outra mulher e ele chamava de passado. E terminei com tudo isso. Como se fosse fácil assim. Como se uma família inteira pudesse ser descartada com uma decisão. Seus filhos sabiam, Marcos. Nossos filhos sabiam da sua segunda família. Mais um silêncio. Conceição, vamos nos encontrar pessoalmente. Tem muita coisa para esclarecer. Muita coisa que você não entende direito. Posso ir aí amanhã? Não. Ele não ia vir aqui. Não ia pisar no meu espaço, no lugar onde eu estava conseguindo me reconstruir. Não quero te ver, Marcos. Conceição, seja razoável. Você tem 51 anos, eu tenho 54. Não somos mais crianças para ficar nessa de orgulho bobo. Vamos aproveitar o tempo que nos resta juntos. Tempo que nos resta. Como se a vida tivesse acabado aos 50 anos. Como se não houvesse mais possibilidade de felicidade, de amor verdadeiro, de relacionamentos saudáveis. Como se eu devesse me contentar com as migalhas que ele estava oferecendo. Olha, sei que você deve estar assustada com tanta mudança na sua vida. Apartamento novo, dinheiro novo, responsabilidades novas. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Posso te ajudar a administrar essas coisas. Posso cuidar de você como sempre cuidei. Cuidar de mim. Ele nunca tinha cuidado de mim. Ele tinha me controlado, me diminuído, me usado. Agora queria cuidar do meu dinheiro. E tem outra coisa, Conceição. Sei que você é uma mulher boa, uma mulher de família. Não vai querer ver os filhos dela passando necessidade, vai? Porque a situação está difícil para todo mundo agora. Os filhos dela. Agora ele estava tentando me manipular com os filhos da amante. Estava sugerindo que, se eu não voltasse com ele, as crianças inocentes iam sofrer. Era a manipulação mais baixa que ele podia usar. Marcos, não me ligue mais. Não tente mais contato. Conceição, espera. Só mais uma coisa. Você lembra do que eu sempre te dizia? Que sem mim você não era nada? Que não sabia se virar sozinha no mundo? Pois é, querida. Você pode até ter algum dinheiro agora, mas dinheiro não traz felicidade. E você sabe que no fundo mesmo, você ainda precisa de mim. E foi nessa hora que tudo ficou claro. Crystal clear, como diriam os americanos. Ele não estava arrependido. Ele não tinha mudado. Ele não queria me reconquistar por amor. Ele queria meu dinheiro. Queria que eu salvasse a situação financeira dele, que pagasse as dívidas dele, que sustentasse a segunda família dele. E ainda por cima tinha essa audácia de tentar plantar na minha cabeça a ideia de que eu ainda era aquela mulher dependente e insegura de antes, que eu precisava dele para ser completa. Quando desliguei o telefone, não senti tristeza nem raiva. Senti alívio. Finalmente estava vendo o Marcos como ele realmente era. Um manipulador, um mentiroso, um homem que achava que podia me usar pelo resto da vida. Liguei para Roberto imediatamente. Primo, preciso te contar uma coisa. O Marcos ligou para mim. E o que ele queria? Meu dinheiro. Ele quer meu dinheiro e está disposto a fingir que me ama para conseguir. Roberto riu do outro lado da linha. Conceição, você está aprendendo. Está vendo as pessoas como elas realmente são. Roberto, ele disse que vai vir aqui amanhã. Mesmo eu tendo dito que não quero vê-lo. Perfeito. Deixa ele vir. Você está pronta para conversar com ele de igual para igual agora. Você não é mais aquela mulher que ele expulsou de casa. Você é outra pessoa. Ele tinha razão. Eu era outra pessoa. E estava na hora de mostrar para o Marcos exatamente quem era essa nova Conceição. Marcos chegou no dia seguinte às 10 horas da manhã, como se fosse uma visita social normal. Eu o vi pelo interfone, parado na frente do prédio com um buquê de flores e aquele sorriso falso que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos. O mesmo sorriso que ele usava quando queria alguma coisa. Deixei ele subir. Não por fraqueza ou saudade, mas porque estava na hora de fechar esse ciclo definitivamente. Quando abri a porta, ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Entra, Marcos, vamos conversar. Ele olhou ao redor do apartamento com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem estava calculando quanto tudo aquilo custava. Nossa, Conceição, que lugar bonito! Muito bom gosto na decoração. Sempre soube que você tinha talento para essas coisas. Mentira.
Ele sempre criticava minhas escolhas. Dizia que eu não sabia combinar cores, que não entendia nada de decoração. Mas agora, vendo que eu tinha dinheiro, de repente eu tinha talento. Senta aí na poltrona, Marcos. Quero conversar contigo. Ele se sentou, ainda com aquele sorriso, ainda tentando bancar o homem charmoso. Conceição, você está linda. Mais magra, mais elegante. O cabelo diferente ficou muito bonito. Esse tempo longe fez bem para você. Mais mentiras. Durante 30 anos ele dizia que eu estava gorda, que meu cabelo estava feio, que eu me vestia mal. Agora, de repente, eu estava linda. Marcos, vou ser direta contigo. Eu sei de tudo. O sorriso dele tremulou um pouco, mas ele tentou manter a pose. Sabe de tudo o quê, querida? Sei da Fernanda. Sei dos 2 filhos que você tem com ela. Sei que você sustenta essa família há 15 anos. Sei que nossos filhos sabem disso e nunca me contaram. Agora o sorriso sumiu completamente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente pensando em que mentira inventar agora. Conceição, isso é passado. Eu já expliquei ontem no telefone. Não é passado, Marcos. É presente. Você ainda está com ela. Ainda sustenta ela e as crianças. A única coisa que mudou é que agora você não tem mais dinheiro para manter 2 famílias. Ele tentou negar, mas eu continuei. Sei também que você me usou como laranja na empresa, que meu nome estava lá como sócia sem eu saber, que você desviou dinheiro da empresa para sustentar sua 2ª família. Conceição, você está exagerando. Eu não desviei nada. Eu era sócio majoritário, tinha direito de usar o dinheiro da empresa. Não tinha direito de usar meu dinheiro para sustentar sua amante e os filhos dela. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo de que eu realmente soubesse de tudo. Medo de que eu pudesse fazer alguma coisa contra ele. Olha, mesmo que algumas coisas tenham acontecido no passado, isso não significa que a gente não possa recomeçar. Todo mundo comete erros, Conceição. 15 anos de mentira não é erro, Marcos. É uma escolha. E você escolheu me enganar todos os dias durante 15 anos. Ele se levantou da poltrona e veio na minha direção, tentando pegar minha mão. Conceição, você sabe que eu te amo. Sempre amei. Essas outras coisas foram fraquezas masculinas, mas meu coração sempre foi seu. Eu retirei minha mão. Não, Marcos, você nunca me amou. Você me usou. Usou meu nome na empresa, usou meu trabalho em casa, usou minha dedicação aos nossos filhos. E quando não precisou mais, me jogou fora como lixo. Conceição, não fala assim. Você sabe que não foi bem assim. Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? Você veio aqui hoje não porque sente minha falta, não porque me ama. Você veio porque soube que tenho dinheiro agora. Ele tentou protestar, mas eu continuei. Você quer que eu venda o apartamento, que pegue esse dinheiro todo, suas palavras, e use para salvar sua situação financeira, para pagar suas dívidas, para sustentar sua 2ª família, para resolver os problemas que você criou. Não é bem assim, Conceição. É exatamente assim. E ainda tem a coragem de me dizer que sem você eu não sou nada, que ainda preciso de você. Eu me levantei e fui até a janela. Olhei para o mar. Sabe o que eu descobri nestes últimos meses, Marcos? Descobri que eu sou muito mais forte do que você fez eu acreditar. Descobri que consigo viver sozinha, tomar minhas próprias decisões, cuidar de mim mesma. Quando me virei, ele estava me olhando com raiva. A máscara do homem arrependido tinha caído. Conceição, você está sendo muito ingrata. Eu te dei uma vida boa durante 30 anos. Casa, comida, filhos. Você nunca precisou trabalhar, nunca passou necessidade. Você me deu uma prisão, Marcos. Me manteve presa numa vida onde eu não tinha voz, não tinha vez, não tinha valor como pessoa. E agora descobri que nem era sua prioridade. Eu era apenas a esposa oficial enquanto você vivia sua vida verdadeira com outra mulher. E você acha que vai ser feliz sozinha? Com 51 anos? Quem vai querer uma mulher da sua idade? Ali estava o verdadeiro Marcos, cruel, manipulador, tentando me diminuir para se sentir maior. Mas suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Marcos, eu já sou feliz sozinha, mais feliz do que fui em 30 anos de casamento contigo. E se um dia eu quiser dividir minha vida com alguém, vai ser com uma pessoa que me respeite, que me valore, que me trate como igual. Conceição, você está sendo irracional. Deixa a emoção de lado e pensa com a cabeça.
Nós dois juntos, com o dinheiro da venda da empresa e do seu apartamento, podemos ter uma vida boa. Podemos viajar, comprar uma casa bonita numa cidade menor. Nós dois nunca mais, Marcos. Nunca mais. Você teve sua chance de me tratar bem durante 30 anos e escolheu me humilhar, me diminuir, me enganar. Ele mudou de estratégia mais uma vez. E os meninos, Conceição? Você não pensa nos nossos filhos? Eles querem ver a família unida de novo. Os meninos concordaram que eu saísse de casa, lembra? E sabiam da sua segunda família e nunca me contaram. Eles fizeram suas escolhas. Agora eu faço as minhas. Conceição, você está cometendo um erro. Um grande erro. Sozinha, você não é nada. Sem mim, você não tem proteção. Não tem quem cuide de você quando ficar velha e doente. Eu sorri. Finalmente sorri de verdade. Marcos, você realmente não aprendeu nada. Ainda acha que pode me intimidar, me fazer sentir pequena e dependente. Mas eu não sou mais aquela mulher. Me aproximei da porta e a abri. Agora eu quero que você vá embora. E não volte mais. Não me ligue, não me procure, não mande recado através dos meninos. Ele ficou parado, sem acreditar que eu estava realmente o mandando embora. Conceição, você está cometendo o erro da sua vida. Não, Marcos. O erro da minha vida foi aceitar ser tratada como lixo durante 30 anos. Mas esse erro eu não cometo mais. Ele saiu bufando. Bateu a porta do elevador com força. Pela janela, vi quando ele entrou no carro. Um carro velho, já meio enferrujado. Muito diferente dos carros novos que ele sempre teve quando estava casado comigo, bancados com o dinheiro da empresa que também era minha. Naquela mesma tarde, liguei para o Dr. Henrique e autorizei que ele processasse o Marcos por tudo. Uso indevido do meu nome na empresa, sonegação de bens do casal, abandono material. Dona Conceição, a senhora tem um caso muito forte. Com as provas que já reunimos, tenho certeza de que conseguiremos uma boa indenização. 3 meses depois, Roberto me ligou rindo. Prima, você viu as notícias? O Marcos foi obrigado a vender a casa para pagar sua indenização. E a empresa que sobrou da falência também vai ser vendida. Você vai receber uma quantia bem boa. Mas o dinheiro não era mais a questão principal. A questão principal era que eu havia recuperado minha dignidade. Havia aprendido a me valorizar, a impor limites, a não aceitar migalhas de afeto. 6 meses depois da visita do Marcos, conheci o Sr. Antônio numa aula de pintura que resolvi fazer. Ele era viúvo, professor aposentado, um homem gentil que me tratava com o respeito que eu nunca soube que merecia. Não estava procurando ninguém, mas a vida às vezes coloca pessoas especiais no nosso caminho quando menos esperamos. Antônio me ensinava técnicas de aquarela, mas principalmente me ensinava que relacionamentos podem ser baseados em parceria, respeito mútuo e carinho verdadeiro. Nada de jogos, nada de manipulação, nada de humilhação disfarçada de amor. Roberto continuou sendo minha família verdadeira. Nos fins de semana, ele vinha me visitar e ficávamos horas conversando na varanda, vendo o mar, planejando pequenas viagens que fazíamos juntos. Ele nunca cobrou nada em troca de toda a ajuda que me deu. Nunca me fez sentir que eu devia favores. Dos meus filhos, só tive notícias através de conhecidos. O Rafael tentou me procurar uma vez, mas era óbvio que queria dinheiro emprestado. O Gustavo nunca mais deu sinal de vida. Aprendi que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe estar presente na nossa vida de forma verdadeira. Hoje, quando acordo de manhã e vejo o sol nascendo no mar, sinto uma paz que nunca imaginei que pudesse sentir. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida verdadeira. Uma vida onde eu tenho voz, onde minhas opiniões importam, onde sou tratada como uma pessoa completa e valiosa. Às vezes penso na mulher que eu era há 2 anos, insegura, dependente, aceitando qualquer migalha de afeto. E fico grata por ter passado pelo fundo do poço, porque foi lá que encontrei minha força verdadeira. O Marcos tinha razão numa coisa. Sem ele, eu realmente não era mais a mesma pessoa. Eu era muito melhor. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.